Em que pé estamos em relação à LGPD no Brasil? Vai ter multa? Não vai ter multa? O que a gente pode esperar para esse ano de 2023 que está apenas começando? Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes a nossa vinheta. Bom, quero te dar as boas-vindas ao programa Café com Privacidade. Se você ainda não me conhece, eu sou Suzana Cruz, sou consultora em programas de privacidade e proteção de dados e eu criei esse programa Café com Privacidade para descomplicar a LGPD na prática, para você dominar e implantar um programa de governança em qualquer empresa. Então, se você está perdida, se você está perdido em aplicar a LGPD, não sabe muito bem por onde começar, você está no canal certo. Então já me segue, ative as notificações, deixa seu like para ficar por dentro aí de todos os conteúdos que saírem por aqui. Então não perca, ative as notificações, se inscreva e me segue aqui no canal, tá? E hoje eu quero falar sobre dois assuntos bem importantes. Primeiro, em relação às multas. A gente sabe que a NPD publicou aí muito recentemente o único ponto que faltava para aplicação de multas. E o outro é o que mais a gente pode esperar para 2023, que é um ano que está aí apenas começando. O que a gente pode esperar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? E eu quero aproveitar esse momento para relembrar com você, rapidamente, a jornada que a LGPD percorreu até hoje. Então eu trouxe aqui, vou compartilhar com você os caminhos, né, a jornada da legislação, desde a data em que ela foi publicada até hoje, para a gente se situar. Se você é novo no assunto, vai ficar muito mais fácil compreender o momento em que a gente está hoje. E se você já tem certa familiaridade com a legislação, serve também para reforçar esse conteúdo. Bom, aqui está o nosso material. Esse material vai estar disponível para você. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar as instruções de como você pode fazer para baixar esse material. Mas logo mais eu vou explicar aqui também no vídeo, enquanto a gente vai conversando, tá? Então vamos lá, a LGPD ela já tem aí 4 anos. Esse ano de 2023, ela vai completar 5 anos. E você deve se lembrar, se você não se lembra, olha que bacana a gente relembrar aqui, que ela foi publicada no dia 14/8 de 2018. E a própria legislação trouxe ali no artigo 65, se você entrar na legislação ali no site do Planalto, e descer na barra de rolagem, você vai chegar aqui no artigo 65, que fala quais seriam as circunstâncias para que essa legislação entrasse em vigor. A própria legislação, ela trouxe ali uma fragmentação de vigências, ou seja, alguns artigos entrariam em vigor naquele mesmo ano de 2018, então aqui, inciso 1º do artigo 65 vem dizer que os referentes, né, à criação da NPD entrariam em vigor em dezembro daquele mesmo ano. Depois, nós teríamos uma vacatio legis de 24 meses para os artigos materiais. E o que são esses artigos materiais? São aqueles que abrangem, entre outros assuntos, os princípios de tratamento de dados, as hipóteses legais de tratamento, o rol dos direitos dos titulares e também as sanções entrariam em vigor, tudo isso entraria em vigor 24 meses depois da data de publicação. Se você não é muito familiarizado com esse tema, vacatio legis, com essa palavrinha, né, que essa expressão que é bem jurídica, vacatio legis significa a data, né, aquele limbo entre a data de publicação e a data em que a lei passa a vigorar de fato. Tá? Então, esse limbo que fica ali entre a data de publicação e a data que ela está valendo é chamado de vacatio legis aqui no direito. Então, nós tivemos uma vacatio legis estabelecida pela própria legislação de 24 meses para os artigos, para esses artigos materiais. Só que você deve se lembrar que lá em 2020 nós tivemos uma crise sanitária muito grande e o Congresso se movimentou para que as sanções passassem a valer somente em 2021. Então, nós tivemos um movimento da MP 959 de 2020 que foi prorrogou as sanções por mais um ano. Então, esses artigos aqui, 52, 53 e 54 da LGPD, eles passaram a vigorar a partir do dia 1º de agosto de 2021. Esse é o primeiro cenário que a gente teve aqui da LGPD.
Depois disso, a LGPD, então, ela entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, mas lembra que as sanções elas entrariam em vigor somente em agosto do ano seguinte, em razão dessa MP 959, que prorrogou a vigência das sanções. Então, acaba que no final do dia, as sanções, especificamente, elas tiveram aí uma vacatio legis de praticamente 3 anos. Se a gente for contar desde a data em que a LGPD foi publicada em 2018 até a data em que ela passou a viger de fato, né, as multas ali, as sanções, foram aproximadamente quase aí 3 anos de vacatio legis. Dessa data aqui em diante, as multas, né, em 2021, a gente teve um cenário em que a LGPD estava completamente em vigor. Todos os artigos ali, super valendo. E aí você me pergunta, tá, mas por que a gente não teve, então, até a data de hoje, nenhum tipo de sanção aplicada pela ANPD? E uma coisa muito importante que a gente precisa relembrar é que a própria legislação, ela trouxe ali no artigo 53 algumas condicionantes para que a ANPD pudesse aplicar algum tipo de sanção, tá? E uma delas está lá no artigo 53, que dizia que a autoridade nacional definirá por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas e infrações dessa lei, que deverá ser objeto de consulta pública as metodologias que orientarão o cálculo do valor base da sanção de multa, né? Então, lá em 29 de outubro de 2021, a ANPD publicou o regulamento, a primeira resolução, trazendo informações, o processo de fiscalização e o processo administrativo sancionador. E isso bastou para que a ANPD pudesse, então, sancionar e aplicar multas? Não bastou, especialmente, né, aqui para as questões de multa mesmo, porque faltava a definição de uma metodologia de cálculo. Aqui o próprio artigo 53 dizia, né, metodologias que orientarão o cálculo base das sanções de multa. Então faltava ainda aquele regulamento de dosimetria. E isso foi publicado pela ANPD agora, muito recentemente, finalzinho de fevereiro, com essas orientações, que é a resolução número 4, que trata especificamente, exclusivamente, do regulamento de dosimetria e aplicação das sanções administrativas. Esse regulamento de dosimetria e aplicação de sanções, ele traz várias disposições. O intuito desse vídeo não é esmiuçar esse regulamento, é trazer para você um panorama de como a gente está em relação à LGPD nos dias atuais, mas esse regulamento ele traz alguns pontos muito importantes quanto à natureza da sanção, né, se ela será de natureza leve, média, grave. Também traz circunstâncias relativas ao critério de aplicação ali das 10 sanções trazidas ali na LGPD. Então, esse regulamento de dosimetria e aplicação de sanções, ele é muito importante e ele vem trazer disposições sobre a natureza da sanção, se ela é média, grave ou leve. Também traz os critérios de aplicação para cada uma das sanções previstas ali, o rol, né, de 10 sanções previstas ali na LGPD, quais são as circunstâncias atenuantes e agravantes, como será definido, né, o prazo de sanção, de bloqueio de banco de dados, de suspensão de banco de dados, por quanto tempo essas informações estarão disponíveis para a empresa, né? Então, essas são as determinações que vieram ali no regulamento de dosimetria. O intuito desse vídeo não é esmiuçar esse regulamento, mas é sim trazer um panorama para você em que pé, né, de te explicar em que momento que a gente se encontra hoje em relação à LGPD. E um ponto muito importante, posso até trazer esse vídeo mais detalhado em outro momento sobre esse regulamento, mas um ponto muito importante que eu quero reforçar, que está lendo nesse regulamento de dosimetria, é que as revisões, o processo de revisão de decisão, ele será feito exclusivamente pela ANPD em processo revisional próprio ou judicialmente. Então, a gente vê um caráter terminativo aqui para aplicação das aplicações das sanções, né? E aí, o que falta para 2023? O que a gente espera? Falta mais alguma coisa? Então, antes, puxa, as multas, as sanções foram prorrogadas por causa da pandemia, depois a gente tinha uma condicionante ali da metodologia, de cálculo, do processo sancionador, e agora? Como que a gente está
nesse momento, início de abril, que você está vendo esse vídeo aqui comigo, em relação ao LGPD para esse ano. E hoje a gente tem um cenário em que todas as sanções, toda a legislação, completamente ela está 100% em vigor, não falta mais absolutamente nada para que a gente possa ver aí muito em breve algum tipo de sanção aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Inclusive, agora em março, final de março, a ANPD publicou uma lista de 8 processos sancionatórios que estão em abertos lá na autoridade. E eu achei muito interessante trazer para você os principais motivos, né, pelos quais essas empresas, órgãos públicos estão sendo investigados e devem ser sancionados muito em breve. Então, eu trouxe aqui para você as 3 principais causas que têm relação com ausência de encarregado, ausência de medidas de segurança, ausência de comunicação de incidente, também aquela comunicação que deve ser feita com o titular, ausência de registro das operações, estabelecimento de base legal, as hipóteses, a justificativa das hipóteses de tratamento, né? E essas questões aqui, essas últimas que eu coloquei aqui para você, ausência de registro de operação, base legal, ausência de relatório de impacto, encarregado e outros temas, guarda relação direta com o estabelecimento de um programa de governança. Então, a gente percebe que essas empresas, ou elas não estabeleceram critérios, né, de governança, não estruturaram um programa de governança, ou se fizeram, ele está falho, né, porque geraram aí todos esses problemas que podem, muito em breve, resultar em multas, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem em relação à sanção para 2023. Mas é interessante a gente relembrar que não é só isso que a ANPD tem para se manifestar esse ano de 2023 também. A ANPD possui também outros assuntos que precisam ser regulamentados, né, conforme a agenda regulatória que está lá no portal da ANPD de 2023/24, e ainda com alguns processos, alguns temas pendentes da primeira fase ainda, mas que estão sendo priorizadas agora, nesse momento. Então, a gente ainda deve ver, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, algum tipo de regulamentação no que se refere aos direitos dos titulares, ali no artigo 9º, 18, 20, 23º. Também temos questões relativas à comunicação de incidentes, especialmente no que se refere à questão de prazo, né? Qual que é o prazo para comunicar um incidente? Transferência internacional de dados, também muito importante, que é aquela definição de nível adequado de proteção de dados para transferência, que será considerado, né? Quais serão os critérios para definição desse nível. As standard clauses, que são as cláusulas contratuais padrão, que também devemos ter aí esse ano ainda, para quem é advogado que atua nessa área, muito importante essas standard clauses. Também teremos definição de alto risco, larga escala, questões sobre anonimização e pseudonimização de dados e muitos outros temas que você pode acompanhar ali pela agenda regulatória também. Então, esse é o panorama que nós temos em relação à LGPD para esse ano de 2023, o que aconteceu e que nós temos aí previsto, o que nós temos previsto para acontecer nos próximos meses. Se você gostou desse material e você quiser baixar esse material, vou deixar na descrição aqui do vídeo como que você faz, mas você pode ir no meu Instagram, me seguir, e na última foto que eu postei ali no feed e comentar a hashtag LGPD 2023. E ali eu vou mandar para você inbox esse materialzinho para que você possa estudar sempre que precisar, relembrar, guardar aí nos seus arquivos de estudos da LGPD, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Fique por aqui e eu te vejo no próximo café, um vídeo toda semana aqui no Café com Privacidade. Até mais!